Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente falando. Sou Fábio Pereira, uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, também na página do Centro de Estudos Espíritas Caibar Schutel, no YouTube, e ainda no Facebook, e ainda na página do jornalista Fábio Pereira, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sejam muito bem-vindos, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês, porque a gente grava o nosso Evangelho no Lar, porque há pessoas que moram sozinhas, há pessoas que na casa só eles são espíritas, há pessoas que têm dificuldade para leitura em voz alta, então reúnem a família, isso é uma grande quantidade de pessoas que fazem isso, reúnem a família, ligam no YouTube o Evangelho e fazem o Evangelho no Lar, isso é muito importante. Aliás, toda vez que você for fazer o Evangelho no Lar com a gente, não põe no fone de ouvido se você puder, tá? Deixa o som sair para que todos, encarnados ou desencarnados que estejam ao seu redor, possam ouvir, tá bom? Bom, vamos lá. Nós vamos fazer o Evangelho completo, começando com a oração inicial, claro. Na sequência a gente faz uma leitura edificante. O livro que nós ainda estamos utilizando é o Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Já está no finalzinho, são os últimos itens, os últimos capítulos. Hoje foi nas diretrizes do Evangelho, que caiu, e a gente lê e comenta, depois a gente vai para o Evangelho segundo o Espiritismo, o meu está aqui, hoje caiu parentela corporal e parentela espiritual, honrai vosso pai e vossa mãe, capítulo 14, e aí no final, a minha água está aqui, você coloca a sua água aí também, a gente faz a oração final, que já é a finalização, o arremate final da fluidificação da água feita pelos mentores. Certo? Então é isso. Comecemos então elevando o nosso pensamento até Jesus. O que é isso? Pensando no rosto dele, como a gente imagina que ele seja. Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, seu Otávio, meu guia espiritual, e cumprimentando seu Otávio, cumprimento a todos os demais guias espirituais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, mestre querido, invocando o Senhor e evocando esses nossos irmãos, para que possamos efetivamente fazer o Evangelho no lar. Então, pela sua presença à nossa casa, pela sua visita à nossa casa, nosso muito obrigado desde já. Gostaríamos também de fazer, mestre, como o senhor já sabe, toda semana a gente faz, agradecer por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana e, claro, agradecendo também por tudo de ruim que nos aconteceu na última semana, porque, afinal de contas, é aquela... né, que já foi, já passou, já era. Graças a Deus já estamos quites com a lei divina e natural e, por isso, nosso muito obrigado também, de coração. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, pelo menos não por esses instantes do nosso Evangelho no lar, mas a fé que anima o nosso coração, o desejo de servir, a vontade de fazer o certo em vez do fácil, a vontade de errar menos hoje do que erramos ontem e amanhã menos do que hoje e assim sucessivamente. Dessa forma, então, com esse propósito e pedindo muito a sua ajuda para que consigamos pô-lo em prova e pô-lo em ação, damos por iniciado o nosso Evangelho no lar e que assim seja. Bom, vamos lá então. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, tem sempre um trecho do Novo Testamento. Emmanuel separou aqui nas diretrizes do Evangelho um trecho do Sermão da Montanha de Mateus, capítulo 7, versículo 20, que diz: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Essa foi logo no começo do ministério de Jesus, logo depois dele ter sido batizado por João Batista, ter chamado ali o Pedro, o André, o Tiago, o João. Ele começa as suas pregações e ele faz então o Sermão da Montanha. Bem-aventurado, 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 você deve se lembrar disso. E esse trecho, 7:20, ele é... Jesus está dizendo ali, por volta do ano 28, vamos colocar assim, depois de Cristo, né, DC, Jesus está colocando as características do profeta, que havia muitos falsos profetas na época, ele mesmo foi chamado de falso profeta,
né, e queriam apedrejá-lo, inclusive. E essa região onde ele pregava, em Cafarnaum, perto de Cafarnaum, nas imediações, ali perto do Mar da Galileia, era uma região onde tinha coletores de impostos, tinha romanos, tinha camponeses, tinha os judeus praticantes da lei mosaica, tinha fariseus, sacerdote, enfim, era um local complicado. E Jesus não tinha medo, e ele evidentemente falava firme e doce, que é aquilo que a gente busca, né? Muitos de nós somos só doces, muitos de nós somos só firmes. Agora ele conseguia ser firme e doce ao mesmo tempo. Esse é o nosso objetivo. Nós temos que buscar essa ideia também. Jesus começa no versículo imediatamente anterior que o Emmanuel coloca, que o Emmanuel separou. Ele diz: acautelai-vos os falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas são internamente lobos rapaces ou devoradores. E na sequência ele diz: toda árvore boa dá bons frutos, porém uma árvore má dará maus frutos. E aí ele explica: uma árvore boa não pode dar bons frutos, uma árvore má não pode dar uma árvore má não dá bons frutos, uma árvore boa não dá maus frutos. Então a ideia que Jesus queria passar era que, na sequência inclusive, vem: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, não é o discurso religioso, não é pertencer a uma religião, não é dizer-se parte de uma religião ou falar que entregou o coração para Jesus que está tudo resolvido. As obras é que são muito importantes. Aquilo que eu faço com o conhecimento que eu tenho, com a religiosidade que eu tenho, com a ideia que eu faço do que é colocar em prática a caridade. O Espiritismo traz com muita sabedoria, né, na explicação dos Espíritos, que a caridade, como entende Jesus a caridade, é um bip na nossa cabeça, é soar de um bip. Bip porque B de benevolência para com todos, I de indulgência para com as imperfeições dos outros, e P de perdão das ofensas. Então a caridade ela é muito além, ela vai muito além do que simplesmente dar uma esmola, que é importante também. Mas o fato é que buscar a caridade, ou seja, ser bom, ser benevolente para com todo mundo, entender as imperfeições dos outros, então não ficar julgando, não ter pressa para julgar, porque todos nós cometemos deslizes, né? Perdão das ofensas, quer dizer, algo que nós precisamos começar a entender e buscar a prática disso. Não é do dia para a noite, evidentemente, mas o primeiro passo do perdão, por exemplo, é não revidar. E esse é um passo importantíssimo que a gente pode dar. E vai tentando, e cai, e levanta, e cai, e levanta, e erra, e acerta, e erra, e acerta, até que chega um momento que a gente já está habituado, que a gente já está melhorado, evoluído, e a gente já não revida mais. Quer revidar, mas não revida mais. Isso é ótimo. Até que chega um momento em que a gente nem quer revidar mais. E aí depois a gente vai para a indulgência meio que automaticamente, percebe? Então o primeiro passo do perdão, que é não revidar, é extremamente importante, né? E principalmente no que diz respeito a essa nossa falta de capacidade de dar testemunho, é que essa mensagem do Emmanuel vem chamar a gente a atenção. É extremamente importante isso. Extremamente importante isso. A essa necessidade que nós temos, sabe, de querer aplauso do mundo, querer aplauso das pessoas ao lado, querer essa ideia que os outros olhem para a gente como sei lá o quê, em detrimento a favor da fama, em detrimento daquilo que é certo. A gente não faz aquilo que é certo, a gente não dá o testemunho. E uma pesquisa do IBGE que saiu recentemente acerca da queda dos espíritas, do percentual de espíritas, daqueles que se dizem espíritas no Brasil,
tem causado uma avalanche de oportunistas na internet, dizendo que o espiritismo precisa se reinventar, que o espiritismo é arcaico, que o espiritismo fica ditando regras, que o espiritismo fica dizendo como que deve ser, como que não deve ser, que o espiritismo fica trazendo isso, trazendo aquilo, fazendo isso, fazendo aquilo. Nós temos diretrizes do Evangelho que não mudaram. E é alguma coisa que sempre foi muito importante no Espiritismo, porque é o cristianismo puro. Jesus nunca teve a intenção de fazer prosélitos. Jesus nunca teve a intenção de fazer aglomerações. E para aquelas pessoas que não tinham condição de entender, ele falava por parábolas. Ninguém aqui está se julgando especial ou superior a quem quer que seja, mas tem gente que não alcança aquilo que o Espiritismo pode ensinar. Pode ser mais suave, mais tranquilo? Pode. Agora, querer fazer modificações no centro, modificações na base do Espiritismo para trazer pessoas para o centro, para encher o centro, para lotar o centro, modificando, desvirtuando o cerne do Espiritismo, para que se tenha jovens, por exemplo, no centro. O centro espírita tem que se capacitar suficientemente para que, quando alguém precise do centro, busque e encontre auxílio. Então, quem tem essa ideia de defender o espiritismo a todo custo, que seja a única religião, ou que seja uma religião crescente, que cada dia mais tem pessoas que se dizem espíritas, e ao custo de perder a normatização, a disciplina que se faz necessária para aprender, é só nós pegarmos exemplos, por exemplo, da Finlândia. A Finlândia, em um determinado momento, no começo dos anos 2000, até o ano 2020, mais ou menos, eles colocaram computadores e tablets em todas as escolas para absolutamente todos os alunos e informatizou absolutamente tudo lá. E hoje não tem mais nada disso. Voltou-se a ideia, lousa digital sim, que é importante porque facilita o trabalho do professor e passa mais informações, mas caderno. Você lê um livro de papel, o seu cérebro vai na exata velocidade que consegue ler, que você consegue ler, e vai buscando essas informações, e as palavras que faltam você busca num dicionário, etc, etc, dá um ganho cognitivo significativo, muito superior à tela. Eu, por exemplo, leio no Kindle, que é no celular. Consigo me abster e leio no Kindle, porque me facilita as buscas, dicionário, sinônimos, contexto, etc. Me falta alguma coisa, busco outro livro, busco a informação e tudo mais, mas eu consigo me concentrar basicamente naquilo ali. Mas ainda assim, não é a mesma coisa que um livro de papel. Não dá para eu ir contra a ciência, contra a neurociência, aquilo que é mostrado que o livro de papel é diferente. Que o estímulo da tela é diferente. É diferente. Então não dá para a gente ver os modismos e achar que aquele modismo tem que ser colocado no espiritismo. Porque da mesma forma que Jesus alertava sobre os frutos que alguém produz, alertando-nos sobre os falsos profetas, nós vamos encontrar os falsos cristos, os falsos espíritas na erraticidade e encarnados, que vão tentar confundir a gente de toda forma. Estamos num período complicado de transição em que o planeta Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. Então a quantidade de espíritos que estão tendo a última oportunidade de encarnar é gigantesca. Para muitos é a última oportunidade. E a rebeldia é a característica principal desses espíritos que estão encarnando nessa época. A rebeldia às leis de Deus.
Então, cuidado, não se deixe deturpar por esses modismos e por essa ideia ridícula de que o Espiritismo está atrasado. Se o Espiritismo está atrasado, nós estamos falando que Jesus está desatualizado. Porque o Espiritismo é o cristianismo que relembra o que Jesus disse e nos diz as coisas que ele não podia falar na época, ou que foram deturpadas, como a reencarnação que foi retirada dos textos bíblicos na época da Imperatriz Teodora. Então, temos que ter o conhecimento das coisas para poder falar. Não, porque o Espiritismo precisa de uma atualização. Eu acho que tudo precisa de uma atualização. Agora, a base não se atualiza. Se atualiza o que vai por cima, né? Então, assim, pois, pelos seus frutos os reconhecereis. E vale para todo mundo. Quem é que está aparecendo e dizendo sobre isso? Quem é que está com a cara ali colocada ali no videozinho, dizendo que precisa o Espiritismo melhorar nisso, o Espiritismo precisa melhorar naquilo, que o IBGE mostrou que caiu o número de adeptos e não sei o que, tal e coisa e tal. Quais são os frutos que essas pessoas produzem? Qual é a vida? Como que eles vivem a vida? Qual é o objetivo daquele vídeo? Aquele vídeo tem monetização, não tem monetização? Se tem monetização, quanto mais polêmico o vídeo, mais comentários, esse vídeo nosso aqui, ou qualquer outro vídeo, se você der o joinha, o curtir, o like, o YouTube e o Facebook recomendam para mais 4 ou 5 pessoas. 4 pessoas é certeza, 5 até. O comentário é a mesma coisa. Então, um vídeo desse com polêmica, sobre a pseuda moral de querer melhorar o Espiritismo, está gerando um dinheiro. Para quem fazer o quê? Será que é esse o objetivo? Então, pensar. O Espiritismo, como diz Raul Teixeira, não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque tem que pensar. Não dá para a gente ser direcionado pelas outras pessoas. Há uma pesquisa da neurociência, de um neurocientista que me falha o nome nesse exato momento, mas que é da Universidade de Harvard, que ele conseguiu comprovar que mais de 90% do nosso pensamento são, na realidade, ovos de cuco. O que são ovos de cuco? O cuco, ele não choca os próprios ovos. Então, a partir do momento que o cuco, o passarinho, a partir do momento que ele bota o ovo, ele dá um jeito, cria uma estratégia de colocar esse ovo no ninho de um outro passarinho. Ele enfia lá o ovo e o ovo choca, o outro passarinho choca, achando que é dos ovos dele, choca e de repente tem um intruso lá no meio, tem um diferente lá no meio. Muitos não vingam justamente por isso que cuco não se reproduz tanto, vamos dizer assim. Mas a ideia dos ovos do cuco é isso. Alguém coloca um ovo de cuco na nossa cabeça e a gente pensa a partir daquilo que querem que a gente pense. Então está na hora de nós, né, o espírita, principalmente o espírita, que tem as obras básicas na mão, estudar as obras básicas, entender o que Kardec quis dizer, compreender. Tem coisas que a gente tem que ficar até meio esperto. Tem, por exemplo, tem obras póstumas de Kardec. Eram escritos que estavam guardados lá e que depois que ele morreu, que o corpo dele morreu, foi publicado. Se ele não publicou antes, será que não era para ficar guardado lá, que ele não tinha certeza absoluta daquilo ainda? A espiritualidade errou. O cálculo não foi muito bem feito. Alguém fez um estagiário fez alguma bobagem, como se brinca muito no jargão popular. O estagiário fez alguma bobagem e o Kardec morreu antes de terminar o trabalho. Será? Espera lá. Tanto que tinha na Revista Espírita. A Revista Espírita publicava de tudo, dava fonte quem que mandou, independentemente de concordar com aquilo ou não. Então não é uma fonte exata de pesquisa, era aquilo que ele relatava lá, como alguém coloca numa revista
um texto, você pega uma revista qualquer que tem o texto que é assinado por fulano de tal. É a visão dele acerca daquele assunto. Né? Então fique atento. As obras básicas são coisas mais tranquilas para a gente ter um pouco mais de certeza das coisas. Estuda. Se você, eu, nós ou qualquer um de nós gastarmos a vida toda para entender o que tem nas obras básicas, já é suficiente. Para esses outros que são mais evoluídos do que a gente, que já acham que o Espiritismo está ultrapassado e que muito provavelmente, para dizer isso, já vivem 100% daquilo que Kardec ensinou, claro que eu estou sendo irônico, aí tudo bem. Eles que já conseguem colocar em prática tudo que Kardec ensinou, realmente, então agora buscam uma atualização. Eu ainda não consigo. Eu estou estudando, preciso estudar. Preciso entender. Tá bom? Seria mais ou menos isso. Então, assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O Emmanuel diz o seguinte: o Senhor não nos induziu a conhecer o valor da árvore pelas exterioridades ou dificuldades da sua vinculação com a terra. O Senhor não nos induziu a conhecer o valor das árvores pela configuração morfológica do tronco, nem pelo tecido da folhagem, nem pelas flores. Não mandou se lhes pesquisasse os defeitos de apresentação, muitas vezes criados pela fúria das tempestades que o exame posterior dos melhores botânicos não consegue determinar. Nem recomendou se lhe fixassem as desvantagens causadas pelos insetos que lhe carcomem as energias e que os obreiros do bem saberão extirpar a preço de amor. O Senhor nem exigiu se inventariasse o número dos viajores que lhes espancaram ou quebraram os ramos a fim de se lhe apropriarem dos recursos. O mestre apenas anunciou que a árvore será sempre reconhecida pelos frutos. Quando as circunstâncias nos impelirem a julgar ou analisar os irmãos de experiência e caminho, esqueçamos as figurações passageiras que repontem no lado externo da vida e recordemos o ensino de Jesus: pelos frutos os conhecereis. Se a gente tem pressa de julgar, não dá tempo de ver que fruto aquela pessoa está produzindo. Certo? Que fruto está sendo produzido? Em tudo que você for receber. Recebeu alguma coisa no WhatsApp? Tá, isso é o quê? Quando você passa para frente. Quando você recebe aquilo e você passa para frente. Ao passar aquilo para frente, você está gerando que tipo de fruto para quem vê em você o espírita? Essa é a pergunta, essa é a questão. Esse é o ponto. Quando a gente passa adiante uma informação sem analisá-la, se é verdade, se vai fazer o mal para alguém, se vai destruir a vida de alguém, se é importante. Agora, o primeiro crivo é da verdade. Passou pelo crivo da verdade, aí começa a analisar se tem necessidade. Mas pelo crivo da verdade já não passa, porque muitos de nós vamos falar assim: não, estou vendendo o peixe que eu comprei, então não passa adiante. Se você não sabe se é verdade, não passa adiante. Isso em todos os sentidos, não só na internet, mas na convivência. Pelos frutos a gente reconhece. Então você tem uma árvore, uma laranjeira. Você tem uma laranjeira, e aí você tem lá 200 laranjas boas e uma laranja que não saiu muito boa, que não cresceu tanto. Essa árvore não presta? Ou essa árvore é boa? Essa árvore é boa, porque ela deu muitas laranjas boas. O que nós fazemos normalmente, agora trazendo como se a laranjeira fosse uma pessoa. A pessoa produz 200 laranjas boas e uma laranja não está legal. Nós simplesmente cortamos a laranjeira. Nós destruímos, tacamos fogo. A gente não releva
não tem indulgência para aquela laranja que não saiu boa, apesar das outras 200 que são excelentes. Pensa nisso. Pensa nisso. Não tenha pressa de julgar. Tem 1000 obras boas e uma caca, um equívoco, porque qualquer um de nós comete equívoco. Todos nós cometemos equívocos. Aí você tem 1000 laranjas boas e comete um equívoco. E aí? Pode ser, como está aqui, né? Jesus fala, não exigiu se inventariasse o número de viajores que espancaram a árvore, os insetos que carcomem a energia, as tempestades, a fúria das tempestades, ou seja, aquilo que aconteceu com aquela pessoa, os problemas aos quais aquela pessoa foi submetida, a gente não pensa nada. E não é para levar isso em consideração, é para levar em consideração os frutos. O que produz. O que produz de bom. Isso vale também e principalmente para os parentes, para quem convive com a gente. Se a gente tomar por base os frutos que essa pessoa produz, vai ficar muito mais fácil nós sermos indulgentes com ela. Ela pode produzir centenas de frutos bons e um fruto que é mais ou menos, ou um fruto que eu não gosto. No caso da laranjeira, produz 200 laranjas docinhas e uma um pouco mais azeda. Mas tem gente que gosta de laranja mais azeda. Laranja com sal, hein? Mais azedinha, joga um salzinho em cima, chega a dar água na boca. Então não é assim. Eu não gosto de laranja lima e aquela pessoa é uma árvore, é uma laranjeira de laranja lima e eu não gosto, então essa pessoa não presta. Pera lá, você não gosta de laranja lima, tem gente que gosta, muita gente gosta. A árvore continua sendo boa, o fruto que ela produz você não gosta, mas ela continua sendo boa. O pé de jiló, os jilós podem ser lindos, eu não suporto jiló, não como jiló. Mas isso significa que o jiló é ruim? Aqui tem uma árvore, eu nem sei como que dá. Jiló em árvore? Dona Elaine, você que conhece, em árvore? Eu não sei como é que é. É que nem um pimentão assim, daquela altura? Enfim, eu nunca vi um pé de jiló, pra falar a verdade. Mas você tem lá um pé carregado de jiló. Jilós todos lindos, bonitos, saudáveis. É uma árvore boa. Eu não gosto do fruto que ela está dando. Figueira eu já vi, figueira é gigante. Eu não como figo também, né? Figueira é enorme. Eu não como figo. Aí a árvore está carregada de figo. Figos lindos. A árvore é boa. Produz frutos bons, mas não é o fruto que eu gosto. Então, para mim não serve. Para de ser egocêntrico, achar que o mundo gira ao seu redor. Se você está achando muito que o mundo gira ao seu redor, você está com labirintite. Labirintite moral. A parentela corporal e a parentela espiritual, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos, as ligações estreitas entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe oferecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações,
que se expressam por uma lei, por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros, esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as famílias pelos laços espirituais se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As famílias pelos laços corporais, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isso é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos se acha claramente expressa em a narração de São Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre sob o pretexto de que ele teria perdido o espírito. Informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora na companhia daqueles estivesse sua mãe, ele generaliza o ensino que de maneira alguma implica haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, que só a indiferença lhe merecia. Provou suficientemente o contrário em várias outras circunstâncias. Olha, via de regra, o que acontece é assim: quando nós entramos em contato com o espírito pela primeira vez, o que isso significa? Nós nunca nos encontramos nessas encarnações todas que nós já tivemos. Nós nunca nos encontramos, você e eu. E aí nós entramos em contato pela primeira vez um com o outro. Quando isso acontece, o primeiro impulso é de simpatia. Quando isso acontece, o primeiro impulso é de simpatia. Porque eu nunca conheci você, você nunca me conheceu, mas ainda assim somos irmãos. Fomos criados pelo mesmo Criador. Portanto, somos irmãos. Então o fato é que você e eu vamos ter uma simpatia natural um pelo outro. Certo? Com o conviver, nós podemos ver que quando eu começo a conhecer a pessoa, não me interessa ter contato com essa pessoa. E aí cada um vai para um lado. Isso acontece bastante. O mais comum é nós entrarmos em contato com gente que a gente já conhece. E dessas pessoas que a gente já conhece de outras vidas, alguns nós gostamos e alguns nós não gostamos de jeito nenhum. E pode ser que você na sua família ou eu na minha família tive a sorte ou tivemos a sorte de nascer em meio a pessoas que a gente gosta. Que aí um ampara o outro, e como nós nos amamos, já de fato somos parentes espirituais, vamos dizer assim, a gente continua juntos, a gente se abraça, e um não deixa o outro cair, aquela coisa toda, e evoluímos todos juntos. Aliás, esse é o objetivo da família, quando há laços de consanguinidade, por existir antes um laço espiritual. Mas nessa época que nós estamos, principalmente de transição,
do mundo de provas e expiações para a regeneração, o que nós estamos nos encontrando, nos deparando, nascendo na mesma família, é com pessoas que nós temos problemas. Para nos reharmonizarmos, se tem que reharmonizar, é porque houve uma desarmonia. Para nos reharmonizarmos. Esse é um ponto. Então, indulgência, beneficência, vou falar o BIP pela ordem, beneficência, indulgência e perdão das ofensas é fundamental para que a gente consiga conviver com os inimigos dentro da mesma casa. Se não dá, depois de atingir a idade adulta, evidentemente, segue seu rumo. Segue seu rumo, não fica ali piorando a situação. Segue seu rumo. Segue sua vida. Porque a distância é mais fácil conviver. E é preferível você, eu, nós, à distância convivermos bem, termos saudade, do que todo dia junto e sair faísca. Que essa faísca vai pegar fogo e vai dar problema. Certo? Alguns de nós nascemos numa família de conhecidos, de parentes espirituais. Alguns de nós nascemos em família que nós somos completamente estranhos. Ou pior ainda, há um grupo que são família e nós somos o de fora. Quer seja mais evoluído ou menos evoluído, somos os de fora. Então é complicado. E dentro da família é onde acontece a pior dificuldade para nós sermos julgados pelos frutos que nós produzimos. É o pior lugar para sofrermos o julgamento. Porque dentro da família, via de regra, não diz que toda, via de regra dentro da família, não olham os nossos frutos como um todo. Olham apenas aquele fruto que os incomoda. Você pode ser uma árvore extraordinária, como uma figueira extraordinária, produzindo frutos maravilhosos, mas sua família não come figo. Então, para eles, você não presta. Vá entregar o seu figo para quem come figo. E mantenha o contato esporádico com a família, honrando pai e mãe, evidentemente. E honrar pai e mãe é muito mais do que fazer uma simples visita obrigatória em datas comemorativas. Honrar pai e mãe é não sujar o nome da outra pessoa com sua má conduta. Por exemplo, honrar o nome do meu pai, honrar o nome da minha mãe, sendo uma pessoa decente, sendo uma árvore que produz bons frutos. Isso é honrar pai e mãe. Uma das facetas de honrar pai e mãe. Então veja, em todo momento nós precisamos dar testemunho. Em todos os momentos nós precisamos mostrar os frutos bons que nós produzimos. E onde o nosso fruto bom, saudável, de altíssima qualidade não é aceito, nós precisamos então mudar de lugar para que o nosso fruto então seja apreciado pelas pessoas que apreciam o fruto que nós geramos. Raciocínio, inteligência, busca por entendimento. É esse o convite de hoje do nosso Evangelho no Lar. Aliás, é o convite do Espiritismo como um todo, né? É isso. Vamos para a finalização. A água já foi fluidificada pelos mentores, agora nós vamos doar a nossa parte magnética e colocar a nossa intenção em quem nós estamos pensando, para que Jesus, então, utilizando o nosso magnetismo, possa finalizar a fluidificação da água para o bem daquelas pessoas que nós vamos pedir oportunamente. Tá bom? Então vamos lá. Elevemos o nosso pensamento até Jesus mais uma vez. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, amigos mentores que nos acompanham, nomeados e não nomeados que aqui estiveram, nosso guia espiritual, nomeados e não nomeados também.
Tem mais um pedidinho, Senhor, que nesse momento o Senhor nos ajude com a fluidificação da água necessária para o refazimento do perispírito ou do corpo da pessoa, que nós vamos agora endereçar o pensamento cada um de nós. Muito obrigado, enfim, pelo carinho de sempre. Um beijo e até a próxima semana, se Deus quiser. Um beijo também para vocês, meus queridos. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, se Deus assim o permitir, com mais um Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Domingo, 10 horas da manhã, tem bate-papo sobre o Espiritismo ao vivo. Aí é ao vivo. Esse aqui é gravado no domingo às 10 horas da manhã, é sempre ao vivo. Tchau, gente.